Gravado nos impertigados estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que não tem show porque ninguém quer ir mais. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e professor Fernando, você sabia que as mandalas têm a propriedade de espantar as pessoas chatas? É só mandá-las a merda. Essa foi... Se você tivesse ensaiado comigo, eu poderia reagir melhor, mas como foi de surpresa, eu fiquei... Mas em tese é pra ser de surpresa o negócio. Eu fiquei sem reação. Eu sou o professor Fernando Machado. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim. Isso é importante. Tem piedade de nós. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos mais uma vez, alegres e confiantes na esperança da salvação. E esse momento, o primeiro momento do podcast, antes de adentrarmos a pauta, é sempre o momento do agradecimento. Agradecemos a você, irmão que nos acompanha, que nos ouve, que nos dá o seu carinho em forma de audiência. Agradecemos a Unigran, que nos disponibiliza este espaço que está em constante melhoria e aperfeiçoamento. Agradecemos ao Paulo, que comanda esta equipe aqui, com várias pessoas qualificadas que estão sempre pensando no melhor para você. Agradecemos a todos aqueles que nos seguem nas nossas redes sociais, né? Já fazendo aqui o apelo para que você nos siga e nos acompanhe em nossas redes sociais. Nós estamos presentes em tudo que é lugar, ocupando todos os espaços. Você pode nos assistir pelo YouTube, pelo Rumble, pelo Spotify, que lá também tem o nosso formato em vídeo e também em áudio. E em qualquer agregador de podcast da sua preferência. Acompanhe nossas publicações lá no Instagram e no Facebook e interaja conosco. Querendo, se você ainda é dos anos 2000, manda um e-mail pra gente também, que a gente consegue ler e-mail também. E você pode contribuir com essa maravilhosa a obra do Senhor adquirindo uma de nossas canecas, que você pode ter junto consigo na comodidade do seu lar. Nós temos diversas canecas, todas iguais a essa. Então, você querendo, entre em contato pelo Instagram que a gente faz qualquer negócio. E agora, então, dando início às nossas atividades, OAB Espírito Santo suspende licença de advogado suspeito de fraude para cursar direito. Começou bem isso, cara. A OAB esse já começou bem, já começou com o pé direito na profissão, né? Esse é um orgulho para nós, advogados. A OAB Espírito Santo suspendeu a licença de Arthur Borges Sampaio, de 27 anos, indiciado pela Polícia Civil por usar certificado falso de conclusão do ensino médio para entrar na Faculdade de Direito. Ao consultar a situação do advogado no site da entidade, ele aparece como, entre aspas, suspenso. A suspensão foi confirmada pelo presidente da OAB. O profissional negou que não tenha concluído os estudos. Segundo a Polícia Civil, o advogado teria abandonado os estudos ainda no ensino fundamental, mas não só conseguiu concluir a graduação, como foi aprovado no exame da OAB com a documentação falsificada. Em sua rede social, o advogado disse que estava trabalhando normalmente. Arthur Sampaio informou que foi vítima do sistema e que entrou com recurso e um mandado de segurança junto à Justiça Federal. Explicou ainda que se formou aos 22 anos e que lutou muito para se tornar advogado. Segundo a Polícia Civil, o homem nunca esteve matriculado na escola de ensino médio que consta no certificado, localizada em Pedro Canário. Imagino que seja também Espírito Santo. A corporação constatou ainda que o último registro dele foi uma escola municipal localizada em Pinheiros, onde consta como aprovado na 6ª série do ensino fundamental nos anos de 2009 e 2010. Em depoimento, ele afirmou não se lembrar dos nomes dos professores do ensino médio e se negou a dar informações básicas, como o nome de algum colega de classe. Ele também alegou ter se formado em uma turma de educação para jovens e adultos, famoso EJA, mas a escola que consta no certificado nunca ofereceu essa modalidade de ensino. Por fim, o advogado se declarou vítima da escola, informou o delegado. Segundo o delegado Douglas, o advogado foi indiciado por uso de documento falso e o caso também foi levado para apreciação do Ministério Público e da OAB do Espírito Santo. Professor Fabrício, você se lembra o nome dos seus professores do ensino médio? Agora não tô lembrando, cara. É um pouco tendenciosa essa afirmação, né? Lembrar o nome dos professores, porque... Considerando que eu terminei o ensino médio em 95. Sim, então já... é um pouco complicado eu fazer isso. Exatamente.
Mas eu lembro, professor Dantas, só. Mais nada. E o primeiro nome dele eu faço a mínima ideia. Mas ele dava aula de mecanografia. Disciplina boa para o ensino. Né? Uma disciplina que já não consta mais do currículo, né? É porque era técnico em contabilidade, né? Então era diferente. Outros tempos, Fernando. Mas você lembra dos seus professores de ensino médio? O ensino médio foi justo quando eu fiz o chamado êxodo rural, quando eu vim de Amambaia para Dourados. Então ali houve uma quebra ali que fez com que eu não lembrasse ali o nome de muitos dos meus professores do ensino médio. É mais fácil lembrar lá do comecinho, do Fundamental 1, do que do ensino médio. Ah, sim, a professora da primeira série lá na Escola Estadual Coronel Felipe de Brum era a professora Maria Aparecida. Essa professora eu lembro. Sim. Mas aqui, então, a nossa notícia, em resumo, ela trata de um advogado, e ele é advogado porque ele, em tese, concluiu o curso de Direito, e ele o curso ele concluiu mesmo. Ele concluiu o curso de Direito, eu digo em tese porque faltou um documento para a conclusão, mas ele concluiu o curso de Direito. Talvez ele não poderia ter feito. Exato. Concluiu o curso de Direito, prestou o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e inscreveu-se normalmente na Ordem. Então, ele é um advogado. Contudo, verificou-se que ele não concluiu a educação básica, que é composta pelo ensino fundamental e ensino médio, tendo a notícia de que a última vez em que ele estudou, efetivamente, foi na 6ª série do ensino fundamental. E o legal é que tem alguém que não gosta dele, porque isso foi uma denúncia anônima. Eu tenho uma teoria. A minha teoria é que ele talvez não tinha um bom relacionamento, um bom trâmite ali na Polícia Civil da comarca onde ele atua, e alguém decidiu fazer ali uma investigação e solicitou alguns documentos. Essa é a minha teoria. Porque para você ter a ideia de ir buscar a documentação do ensino fundamental de uma pessoa, você tem que ter muito ódio no coração, mas tem que ser uma mágoa, assim, daquelas que fazem com que a pessoa não consiga dormir, assim, de tanto sofrimento em relação a outra pessoa, né? Não, porque a lógica é o seguinte, quando a gente vai fazer a matrícula no curso superior, na faculdade, a gente tem que apresentar o histórico escolar do ensino médio. E quando você vai para o ensino médio, você tem que trazer o histórico escolar do ensino fundamental. Então, são etapas ali. Então, a faculdade vai olhar o histórico do ensino médio, verifica que aquilo ali está tudo certo. E a parte da denúncia anônima é um pouco estranha na situação, porque a Polícia Civil não investiga a partir de denúncia anônima, né? Então, não sabemos onde é que foi feita. Ainda mais um crime desse, né? Ele falsificou o certificado, o histórico do ensino. Que nossos amigos delegados e policiais civis que não nos ouçam ou nos perdoem se ouvir, mas se nem quando a gente vai lá para formalizar a denúncia tem uma investigação, quiçá quando sequer anônimo o negócio. Quando é anônimo, né? Então tem um ódio no coração de alguém. Exato. Então aqui havia uma mágoa, algo não superado aqui que motivou o início aqui, o desencadear deste procedimento que não está indo muito bem, pelo menos a princípio, para o nosso amigo Arthur Borges Sampaio. Ele diz que é o sistema. Exato, ele é uma vítima do sistema. Mas então vamos lá. Aqui nós temos que analisar do ponto de vista da primeira conduta, que ele consta como suspenso, porém ele em tese continua peticionando, continua exercendo a advocacia. Como é que fica essa situação, professor Fabrício? Os advogados, né? Para poder advogar, eles têm que estar inscritos na OAB e a OAB autorizar que eles exerçam. Então, a OAB pode impedir o exercício, ou suspender o exercício, até cassar ali, né? Então, o fato dele estar continuando a fazer isso vai trazer prejuízo tanto para ele quanto para os clientes dele. Porque a Lei 8.906, que é o Estatuto dos Advogados, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a lei federal, ela diz que são nulos os atos privativos de advogado praticado por pessoa não inscrita na OAB. E também são nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento. O impedimento aqui é aquele, por exemplo, advogado que é o procurador municipal, ele pode advogar, mas ele é impedido de advogar contra o município. E suspenso o licenciado que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. O suspenso é o caso dele. A OAB suspendeu
a licença dele, então ele não pode exercer a advocacia. Então, os atos que ele está praticando enquanto suspenso são nulos. Isso vai prejudicar, é claro, os clientes dele. Na prática, assim, no caso concreto, ele consegue continuar exercendo porque ele consegue assinar, ele consegue praticar esse ato. Contudo, esses atos possivelmente eles serão objeto depois de uma análise dentro do processo, com um possível tanto prejuízo para os clientes, considerar que aquele ato não foi praticado, quanto ele pode agravar a sua situação junto à OAB Espírito Santo, porque ele, inobstante a suspeita de ter fraudado o documento, ele ainda continua praticando o ato de forma irregular. Então ele está agravando ali a situação, que justamente a suspensão ela tem como finalidade permitir que possa ser feita uma apuração adequada para depois se chegar a um resultado um pouco mais, um resultado aí que assegure o contraditório, ampla defesa e para que possa ser esclarecida esta situação. A OAB tinha por praxe, eu acho que ela continua fazendo isso, dos advogados, né, que tornaram-se suspenso ou teve a cassação do seu registro, de comunicar isso para o Poder Judiciário. No âmbito de atuação, comunicava com regularidade isso para o Poder Judiciário, o prazo da suspensão, se ela é por prazo indeterminado, tal, tudo, para que os juízes, né, pudessem saber se a pessoa está suspensa ou não. Então, mas também fica difícil o controle em termos de processo, seria até mais fácil, considerando que o processo é eletrônico, né, se tem certificado digital, se de alguma maneira a OAB pudesse suspender o acesso, ou o tribunal suspender o acesso daquele certificado. O PJE constar uma restrição que aquele certificado não poderia assinar, por exemplo. Não poderia assinar. Aí você garantiria a lisura aqui que realmente ele não praticaria nenhum ato. Mas veja, ele está prejudicando os clientes dele a fazer isso, porque todos os atos que ele está fazendo são nulos. Vão ter que ser refeitos por outro advogado. Exato. Outro ponto importante aqui se refere aos chamados requisitos para que a pessoa possa inscrever-se na OAB, né? Então, são requisitos, conforme o artigo 8º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Capacidade civil, evidentemente, a pessoa tem que ter condições de exprimir a sua vontade. Ela tem que ter o diploma ou certidão de graduação em Direito, obtida em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, título de eleitor, quitação militar, aprovação no exame de ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia, por exemplo, o STF jogou recente agora a questão do militar, não poder, na ativa, não poder advogar, idoneidade moral e prestar compromisso perante o conselho. Aqui é interessante que nesse caso dele, ele a princípio, ele falta um requisito para ele, mas de forma indireta. Por quê? Porque o requisito que falta para ele não é condição direta para a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, porque falta para ele ensino fundamental e médio. Porém, o ensino fundamental e médio, ele é requisito para você ingressar no ensino superior. Então, no caso, você teria um vício no ingresso dele na graduação, o que poderia tornar o diploma nulo e logo fazer com que ele tivesse aqui a nulidade do seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas é uma sucessão de eventos. Primeiro eu tenho que anular o diploma dele, de bacharel em Direito, para daí, então, eu descredenciar ele, porque ele não é bacharel em Direito, que por enquanto ele tem todos os requisitos. O que pega para ele, na verdade, é o fato dele ter ele realmente falsificou esses certificados, esses históricos, que daí é um crime. É um crime. Porque se ele tivesse, de alguma maneira, não cursado e conseguido entrar no curso superior sem ter feito o ensino médio, mas concluído o curso superior, ele teria direito normalmente. O que pega ali é a questão criminal para ele de ter falsificado. E outro ponto interessante aqui que nós poderíamos discutir. Supondo então que haja a anulação então do seu diploma de graduação em virtude da nulidade do ingresso desse bacharel. A sua aprovação na OAB seria anulada ou ele, uma vez cursando o curso de Direito de forma regular agora, ele poderia utilizar essa aprovação? Veja que bagunça que fica, né? Porque, vamos pegar, ele cursou disciplinas, ele foi aprovado nas disciplinas, aí ele faz, digamos, um EJA, né?
a educação de jovens e adultos. Em um ano ele termina o fundamental e o ensino médio. Ingressa novamente na mesma faculdade. Pede o aproveitamento de todas as matérias cursadas, porque ele cursou realmente as matérias e teve a nota. Então ele vai colar grau em 6 meses. Se houve mudança na grade, um ano depois ele cola grau novamente. E aí ele vai ter que fazer um novo exame de ordem, porque ele fez e foi aprovado. O exame de ordem a gente faz uma vez só. Então vai ter que ser uma série de nulidades. Então tudo é nulo, desde o exame de ordem, também a graduação, tudo, etc. E a decisão da questão criminal só vai ficar presa à falsidade daqueles documentos. São falsos. E como é que vai ser conduzido depois? Se a faculdade vai fazer alguma coisa, o Ministério vai provocar, o Ministério Público vai provocar também para anular o grau de bacharel dele, como que vai fazer? Então, não é uma questão simplesmente decidida naquela ação criminal, são desdobramentos. Porque se poderia pensar que o requisito para realizar a prova da ordem é a pessoa ter concluído ou estar no último ano, matriculado no último ano. Nos dois últimos, no quarto ano. Não, no último ano, no nono semestre. Nos 2 últimos semestres do curso de Direito. Isso, eu já tô... Então, justamente a OAB adota essa prática, por quê? Para evitar que uma pessoa possa, por exemplo, um autodidata vai lá, faz a prova, é aprovado e entra com mandado de segurança dizendo que ele demonstrou, que ele tem conhecimento, então ele já tem essa condição. É um rábula. Se você eventualmente entende como ilegal a sua graduação, então logo ele não teria a condição para ter realizado a prova da OAB, e logo então a prova seria nula. Isso no plano teórico da legalidade. Contudo, na situação prática, ele fez a prova. Ele já demonstrou o conhecimento. Eu aqui, no caso dele, eu creio que eu buscaria aqui realizar rapidamente o EJA. Hoje é possível ali com alguns meses você consegue ali e o EJA hoje tem por EAD. Provas, você faz o EAD. Enquanto se discute aí essa questão, e ele apresenta o documento tão logo e pede uma aplicação de uma teoria do fato consumado ou algo nesse sentido aí. Embora quando se trata de concurso público, a teoria do fato consumado não tem sido muito bem aceita quando há uma ilegalidade no ingresso, né? Não se utiliza a teoria do fato consumado, mas eu, no caso dele, eu faria isso. Não, porque daí preservaria, né? No mais a mais, ele teria que entrar de novo no curso de Direito, pedir aproveitamento das matérias e colar grau outra vez. Fazer uma outra matéria por adaptação de grade, etc. Né? Ou, quem sabe, o estágio curricular, se fosse exigido dele novamente. Mas conseguiria fazer. Então, ele continuaria a questão da condenação dele, né, por falsificação de documento. Nós temos uma outra questão. Um dos requisitos conforme o artigo 8º, é a idoneidade moral. Sim. Então, poderia a OAB, a par de tudo isso, ele conseguindo regularizar ali os outros requisitos, ele poderia, conforme o parágrafo 3º do artigo 8º, a inidoneidade moral, citada por qualquer pessoa, deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Então, a pessoa que fez a denúncia anônima, que tinha tanta raiva do nosso amigo Arthur Borges Sampaio, ela poderia suscitar também a declaração de inidoneidade moral dele para que ele fosse impedido de obter o novo registro. Poderia pedir, né? A negativa do registro, até em virtude do próprio crime, né, de fraude e falsificação de documentos para o ingresso nos quadros da ordem. Né? Ele falsificou o documento por conta disso também, para poder ingressar lá, para fazer direito, para poder ingressar nos quadros da ordem. Aí seria a inidoneidade. Tá? O parágrafo 4º até fala, né? Não atende o requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante. Eu não sei o que é um crime infamante aqui no conceito. Tá? Salvo reabilitação judicial. Então, um crime infamante. Aí, nesse caso, se esse crime de falsificação... Não me parece que seja infamante o crime que ele praticou. Como a gente não estuda direito penal, não sei se tem uma classificação dos crimes infames e dos crimes não infames nesse sentido. Se fica a critério do conselho. Eu também desconheço tal classificação. Mas o Arthur aqui, veja, ele afirma que aos 22 anos ele concluiu o curso e daí tornou-se advogado.
e agora ele está com 27. Então, 5 anos depois, né, vieram provocar isso. Então, não sei se não houve algum tipo de prescrição, aqui etc, né? Porque a falsificação foi antes de entrar na faculdade. Então, antes de entrar, são 5 anos para cursar a faculdade, depois já passaram mais 5 anos, 10 anos. Quando ele praticou a falsificação, ele era, como diria o pessoal do direito penal, de menor. Aí, se foi antes dos 18 anos. Porque inimputável. Pode ser que ele tenha praticado a falsificação antes dos 18 anos. Considerando aqui que se ele se formou aos 22, ele teve que ingressar com 17 no curso de Direito. É, verdade. E aí, possivelmente, ele abandonou os estudos ali com 17 anos, movido ali pela inconsequência da juventude, ele foi lá e decidiu ali resolver da forma mais rápida possível o seu problema e praticou ali quando era ainda de menor. Olha, aí é inimputável, mais né? Um fato. Aí não é crime, né? Ele não cometeu um crime, foi uma... Mas eu acho que é melhor a gente encerrar, porque se a gente for começar a falar em imputabilidade e crime, a gente já sai um pouco da nossa... daí a gente corre o risco de errar mais ainda. Exato, então a gente sai da nossa zona de conforto. Se tem uma coisa que eu não pretendo fazer é sair da minha zona de conforto, né? Então, Deus o livre. Vamos ficar confortáveis onde estamos. Então podemos encerrar por aqui. Irmãos e irmãs, reiteramos aqui os nossos agradecimentos a você que nos acompanha, você que nos ouve, você que está sempre conosco aqui, caminhando juntos, de mãos dadas no projeto do Direito do Mato. Continue nos acompanhando em todas as redes sociais, compre as nossas canecas, interaja com a gente, mande sugestões de temas, inclusive de convidados. Estamos ansiosos aí por convidados, porque esse podcast é para 3 pessoas e nós 2 aqui estamos penando para conseguir. Então contamos com a ajuda de todos. E é isso aí. Falsários ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.